Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais este momento, a mais este encontro nosso para meditarmos na Palavra do Senhor. E eu faço votos que você tenha de fato um coração tocado, seja tocado por Deus nesta noite, que o Senhor fale ao seu coração, que Deus ministre a sua mente e que haja realmente um momento produtivo, um momento de crescimento. Nesta noite nós vamos pensar, meditar sobre um assunto que é bastante pertinente, como todos os assuntos bíblicos, né? Mas esse fala sobre algo que normalmente é o que impulsiona muitas pessoas. Aquela necessidade de aparecer, a necessidade de trazer para si os holofotes, de trazer para si a atenção, aquela vontade, aquela necessidade de sempre estar em evidência. Então, tudo que se faz tem que também ter alguém por perto para que saiba, para que dê publicidade ao que foi feito. Então, a palavra de Deus vem com mais esse assunto, mais esse tema, e vai mostrar para a gente que o padrão que a gente tem a partir da nossa nova vida em Cristo é um padrão diferente. Então, o tema é extremamente prático e, com toda certeza, se você nunca se deparou com essa situação, que eu acho muito difícil, né? Porque todos nós somos assediados por esse tipo de comportamento, mas se você nunca foi assediado por isso ou nunca viu isso acontecer com outras pessoas, com toda certeza, a partir de hoje você vai começar a notar isso e vai se proteger melhor, né? Caso aconteça com você. Mas se você já passou por isso, já enfrentou essa situação, ou então luta contra isso, você vai ver hoje essa reflexão e com certeza será para você de muita serventia. Vai ajudar bastante, porque é a ordem de Jesus em relação a esse comportamento. Então, aqueles que chegaram agora, que começaram a entrar na live agora, sejam muito bem-vindos também. Que Deus abençoe a todos. E eu convido cada um a fechar os olhos para que a gente ore neste momento, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus que nos abençoe, que fale ao coração da gente. A gente que precisa dele para tudo, e essa dependência é a dependência desde o momento em que a gente levanta, acorda, ou mesmo enquanto estamos descansando, porque é Deus quem cuida, quem vela por nós, quem cuida da gente. E também neste momento de palavra, meditação, é Ele quem nos ensina. Então, ore comigo neste momento, vamos clamar ao nosso bom Deus, pedindo direção, pedindo sabedoria. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por teu cuidado, por teu amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelas bênçãos derramadas, por tudo que o Senhor tem feito. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Pai, nos abençoe neste momento de reflexão bíblica e que em nome de Jesus nós sejamos profundamente tocados e ministrados pelo Senhor e que ao final nós tenhamos aquela grata alegria, aquela satisfação no coração de termos aprendido mais do Senhor, de termos crescido um pouco mais. E se a informação que pensarmos esta noite não for novidade para alguns, mas com certeza será um reforço naquele ensino já conhecido. Com certeza é válido da mesma maneira. Então que o Senhor abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vou colocar aqui o texto da nossa reflexão de hoje e o nosso tema. E eu peço que você abra a palavra do Senhor nesse texto. A gente vai iniciar hoje o capítulo 6 de Mateus. Então, por favor, abra a palavra do Senhor nesse texto. Eu vou fazer aqui a leitura e peço que você acompanhe aí na sua Bíblia. Versos de 1 a 4, tá bom? Então, abra aí a palavra do Senhor. Vou ler aqui Mateus 6, versos de 1 a 4. E peço que você mantenha a Bíblia aberta para que a gente possa aqui, na medida em que houver aquela necessidade de voltar ao texto bíblico, de analisá-lo com mais
detalhes, vendo o próprio versículo que embasa a reflexão, que você tem a Bíblia aberta aí já para facilitar, tá bom? Então, versos de 1 a 4. Diz assim: Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Amém, queridos? Esse texto, como eu falei há pouco, traz para nós uma palavra que, com toda certeza, nos desafia nesse nosso mundo, nessa nossa vida humana, que é tão marcada pela busca por reconhecimento, não é? As pessoas, todos nós, vivemos uma vida que, por mais que a gente lute e que a gente não queira alimentar esse comportamento, mas é uma vida extremamente marcada pela busca por reconhecimento. Por exemplo, se você se lembrar aí da sua fase como estudante, ou se ainda é estudante, em qualquer que seja o nível, você vai se lembrar que em toda turma tem sempre alguém que quer se destacar mais que os outros e que normalmente gera uma disputa na turma. Algumas pessoas que não gostam tanto desse comportamento, mas que também lá no coração, lá guardadozinho, escondido, também têm o desejo, o interesse de serem reconhecidas. Então, ainda que não falem tanto sobre a necessidade de serem vistas, mas querem que o trabalho delas seja reconhecido. Eu me lembro de um exemplo que o reverendo Hernandes Dias Lopes contou uma vez sobre uma pregação que ele foi fazer, né? Foi pregar numa igreja, e aí ele disse que depois de ter pregado, era um aniversário da igreja, e aí ele se sentou no banco e a irmã que tinha feito o bolo para o aniversário estava sentada atrás dele, mas ele não sabia, né? E o pastor da igreja, quando pegou a palavra, começou a agradecer todo mundo que tinha ajudado, né? Tentou ali agradecer a todo mundo, mas se esqueceu de algumas pessoas. E ele começou a falar de algumas pessoas que tinham ajudado, dando nomes e tudo. E aí esqueceu de falar também daquela mulher que tinha feito, daquela irmã que tinha feito o bolo, né, para o aniversário. E o reverendo Hernandes disse que ouviu, né, no final, quando o pastor terminou de falar, a mulher dizendo assim: nunca mais eu faço nada para essa igreja, porque, veja só, fiz o bolo do aniversário e o pastor não lembrou de mim, não falou do meu nome. Então, normalmente, queridos, a gente vive essa disputa interna entre você fazer as coisas sem que você queira que dê publicidade àquilo e a nossa necessidade natural de termos a atenção para a gente, voltada para a gente. E isso esse é um comportamento marcante na vida do ser humano, mas que Jesus, quando trata sobre ela, fala que é um desafio que deve ser encarado e vencido nessa nossa caminhada cristã, porque a mensagem que ele traz é uma mensagem diferente. Então a gente precisa avaliar isso com bastante cuidado. Nesta noite a gente vai pensar sobre essa recompensa que é recebida em secreto. Nós que gostamos tanto de receber recompensas, né, tendo a atenção de muita gente, às claras, vendo que as outras pessoas olhem para a gente e digam: olha, ele foi reconhecido, né? Então é como aquela pessoa que consegue se destacar em alguma coisa e aí ela quer porque quer que, por exemplo, na igreja, a gente vá à frente da igreja dizer que ela conseguiu aquilo, né? Às vezes não é nem para agradecer, é mais para que todos saibam que ela conseguiu. Então, esse comportamento é muito difícil, irmãos, é terrível, mas
o texto bíblico aqui traz uma saída e o caminho que de fato a gente tem que trilhar. E para que a gente compreenda bem esse texto, a gente precisa, como a gente sempre tem feito, visitar o seu contexto histórico, entender o que existia na mente daquelas pessoas à época sobre esse assunto e entender também como esse ensino de Jesus, essa interpretação de Jesus é algo que vem como um ensino muito desafiador e transformador, porque na mente daquelas pessoas não era assim que elas pensavam. Naquela época, para os judeus tinham como base da piedade, a base da fé deles, de uma religião forte, correta, 3 coisas, que eram as atitudes que, tomadas em público, demonstravam que aquela religião, que aquela fé que eles tinham, era uma fé robusta, era uma fé real. Uma delas era dar esmolas. Então, eles tinham isso como algo muito sério, precisava ser praticado, precisava ser feito, e havia inclusive um entendimento de que aquele que dava esmolas acabava tendo até um abrandamento ou mesmo perdão dos seus pecados. Se a gente for olhar no livro apócrifo, Tobias, Eclesiástico, há menção a isso literalmente, de que aquele que oferecia, que dava esmolas, ele tinha o perdão das suas práticas pecaminosas, ele também era alguém que ganhava pontos, por assim dizer, no seu comportamento, né, em relação a Deus, porque ele dava esmolas, ajudava as pessoas. Então, na mente daquelas pessoas da época, havia esse conceito de que o dar esmolas era uma maneira de conseguir alguns pontos com Deus, inclusive de mostrar que elas eram pessoas boas. Isso hoje a gente vê acontecer ainda, né? A pessoa pensa que pelos atos que ela tem praticado, pelas boas ações que ela tem feito, que ela está conseguindo remir o pecado dela, ela está conseguindo perdão para os seus pecados, está purgando os pecados para que ela consiga alcançar um lugarzinho na glória. Me lembro agora de um exemplo de um amigo, um contemporâneo meu de seminário, que ele contou um episódio que aconteceu com ele, e ele dizendo que foi pregar numa igreja no interior de Minas Gerais, e pregando, ele disse que ele muito enérgico na pregação dele, essa é uma pregação muito, muito fervorosa, e aí ele disse que estava falando sobre a volta de Jesus, e no meio dessa pregação, quando ele estava falando naquele ápice, né, da volta de Jesus como um relâmpago, as luzes da pequena cidade onde ele estava pregando, né, na igreja lá, a cidade em si ficou no escuro. E houve um barulho muito grande por causa de algum estouro que teve num dos geradores, num dos equipamentos lá que ajudavam na iluminação, e tudo ficou escuro. Para encurtar a história, ele disse que ele segurou o púlpito, né? E ele é um cidadão, um homem bem grande, bem forte, já foi fisiculturista e tudo, então bem forte. Ele disse que ele segurou o púlpito e aquele silêncio, não é, na igreja, e ele disse que orou assim, bem em silêncio, né? Senhor, eu preguei a tantos, será que eu fiquei, né? Porque ele já estava imaginando que já era a volta de Jesus também, ficou tão confuso com o que estava acontecendo. E ele disse que depois de alguns segundos em silêncio, uma mãe gritou, né, assim, cadê o meu filho? Aí começou uma confusão, gente que estava dentro da igreja queria sair, gente que estava fora queria entrar e quebraram bancos e equipamento musical, tudo. Final das contas, um irmão da igreja, um dos que fazia dava suas ofertas, né, suas contribuições, de forma muito, um volume muito grande, né? Era para, de fato, deixar bem marcado ali naquela igreja, que ele ajudava bastante. Ele pediu para dar um testemunho e disse, olha, irmãos, até hoje eu sempre dei as minhas ofertas aqui na igreja, me ajuda aqui, os dízimos, tudo mais, eu fazia isso, mas fazia para que todo mundo ficasse sabendo que eu ganho muito bem, que eu ganho muito dinheiro.
Então eu fazia questão de entregar aquele valor, mas não era nem pensando em devolver porque eu estava administrando o que Deus me deu, mas era para chamar atenção mesmo para mim. Mas hoje, na hora que tudo ficou escuro e que eu imaginei que fosse realmente o fim do mundo, Jesus estivesse voltando, eu comecei a dar uns pulos para ver se eu pegava um gancho naquela subida de Jesus e no vácuo eu conseguisse ir com Jesus para a glória, né? Então, eu achei interessante a história porque tem gente que imagina que vai poder realmente pegar uma carona com o Senhor, né? No caso daquele homem, ele devolvia o seu dízimo, dava suas ofertas, mas para chamar a atenção das pessoas e não como um mordomo fiel. Então, as esmolas aqui, pensando no sentido de ajuda ao necessitado, que era a ajuda dada ali pelos judeus, eles tinham essa ideia de que fazendo isso eles conseguiriam pontos com Deus, que teriam seus pecados ali amainados, mas alguns inclusive nesses livros pseudepígrafos, né, apócrifos que eu falei aqui, inclusive tem identificado exatamente ali as passagens falando sobre essa possibilidade, né, de ter os pecados, inclusive, perdoados por conta da prática da entrega de esmolas. Então, somado a isso, ainda tinha a ideia das orações, né, e do jejum, que também era algo que existia ali, formava o tripé naquela religião. Então, quando a gente olha para o que era pensado na época sobre ganhar pontos com Deus, esses elementos, inclusive o elemento da ajuda, da esmola, era vista como aquela maneira, aquela forma apenas de chamar a atenção das pessoas para mostrar que ali estava alguém muito bom e de maneira reflexa alcançar Deus, mostrando que era uma pessoa que se comportava bem, né? Mas o que marcava mais o ato dessas pessoas era chamar a atenção do próximo, mostrar que eram pessoas muito boas. Os comentaristas bíblicos que tratam sobre esse assunto dizem que os rabinos da época, a maioria deles, batia na tecla do seguinte, dizendo que esse tipo de comportamento de dar esmolas não podia ser feito para chamar a atenção das pessoas, mas tinha que ser feito em secreto, assim como Jesus falou aqui. Mas, ainda que houvesse essa ideia, esse ensino por parte do maior grupo, né, a maior parte dos rabinos ali, o que imperava mesmo na mente das pessoas e na mente dos fariseus e escribas era justamente aquela ideia de que dar esmolas e chamar a atenção das pessoas era o que devia mesmo ser o mais preocupante na vida deles, né? É o que comandava todo o ato. E quando a gente passa desse entendimento daquilo que era o pensamento da época, o comportamento da época, a gente vai chegar àquele outro ponto que deve ser compreendido também, que é sobre a recompensa. Qual era essa recompensa, né? Porque a gente já viu aqui que esperavam ter a atenção das pessoas e ter também o perdão dos seus atos pecaminosos. Mas para nós, como cristãos, a recompensa no nível cristão, dentro do conceito cristão, ele é diferente. E o primeiro aspecto que eu quero que a gente pense aqui é que a recompensa no conceito cristão não é o equivalente a uma bênção material. A primeira coisa aqui. Tem muita gente que pensa que servindo bem a Deus, que fazendo boas ações, que terão como resposta a bênção material, que Deus vai abençoar materialmente em resposta ao bom comportamento que a gente tem. Só que essa não é a ideia aqui ensinada. Não há promessa de Jesus em nenhum momento dizendo que o Senhor, Ele, Deus Pai, estariam obrigados a dar bênçãos materiais a nós como recompensa pelo nosso comportamento. Não existe isso. É tanto que Jesus, quando fala com os discípulos e a mensagem para toda a igreja sobre como deveria ser a vida cristã e o que se esperar da vida cristã, fala sobre martírio, fala sobre sofrimento. A gente viu isso, inclusive, quando estudamos as bem-aventuranças,
Então, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Então, quando você olha para a mensagem de Jesus, não era uma mensagem que dizia, olha, venham comigo que vocês vão ter tudo que vocês querem. Então, primeiro aspecto, a bênção que o Senhor tem para nós, a recompensa, não é material. É claro que nós somos abençoados pelo Senhor, materialmente também, como um reflexo dessa nossa vida cristã. Mas esse não é o padrão principal. O nosso comportamento, ele tem como parâmetro, única e exclusivamente, esse comportamento de fazer o bem ao próximo, de ajudar o próximo, nesse caso aqui financeiramente ou com alimentos, mas fazendo isso porque é uma ordem do Senhor, não porque a gente esteja aí esperando uma contrapartida do Senhor. Um outro aspecto que a gente tem que perceber é que quando a gente pensa nas recompensas cristãs, essa recompensa ela está muito mais dentro daquele conceito da satisfação do que do recebimento de prêmios materiais. No Antigo Testamento, se você se lembrar do que a gente estudou no livro de Jó, você vai puxar na sua memória aí aquele conceito, aquela ideia que se tinha na época de que a pessoa que era abençoada por Deus, a pessoa que se comportava bem, a pessoa reta, íntegra, que Deus abençoava tudo que ela fazia. Então, os parâmetros para se perceber se uma pessoa era abençoada por Deus, para muitos naquele período, inclusive porque tinham aquele pensamento da justiça retributiva, né, de Deus, que se ele tivesse um rebanho que produzisse bastante, que se ele tivesse uma terra que produzisse bastante, se ele tivesse uma família grande e tudo mais, se ele vivesse muito, eram provas de que ele era uma pessoa reta, íntegra, que estava fazendo tudo que Deus queria que ele fizesse, e assim Deus o abençoava. É tanto que na tese dos amigos de Jó, ele não tinha como Jó não ter feito alguma coisa que desabonasse a sua conduta, porque se ele tivesse se comportado bem, Deus continuaria abençoando como tinha abençoado sempre. E a gente viu lá que a questão não era essa, né? Então, quando a gente olha aqui, uma das recompensas para nós como cristãos é a satisfação pessoal. É a gente ter no coração aquela alegria de sabermos que estamos fazendo sim o bem, porque o Senhor deu essa ordem para nós. Então, é o simples fato de fazermos algo de bom, de praticarmos uma boa ação, não para que a gente consiga alcançar o favor de Deus, mas porque a gente alcançou o favor de Deus, a gente alcançou a graça do Senhor. Na verdade, fomos alcançados pela graça. Efésios, quando fala, capítulo 2, versos de 8 a 10, sobre a salvação, diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, quando diz que fomos salvos pela graça do Senhor, e que isso não vem de obras, é pela graça, está mostrando como é que é a dinâmica. E nesse mesmo capítulo 2 de Efésios, Paulo ainda diz que Deus preparou as obras de antemão para que andássemos nelas. Então, depois de salvos, nós já temos obras predeterminadas, que Deus já deixou ordenadas, postas ali para que nós observássemos e praticássemos. Então, o bom comportamento, as boas obras, vêm depois da salvação como reflexo de que fomos salvos. E aqui está uma dessas boas obras, que é a ajuda ao próximo, que é aqui colocada como esmola, mas é a ajuda de forma ampla. Nesse período mesmo em que a gente está vivendo aí essa realidade da pandemia, muita gente perdeu emprego, está numa situação difícil. Quem tinha recursos para receber e ficou sem receber porque a pessoa que tinha que pagar também entrou numa situação difícil, ruim. E essa boa ação de procurar saber quem está passando por privações e de ajudar, dando uma cesta básica, ajudando com algum recurso, isso tem acontecido muito, não é? Por esses dias. E essa é uma maneira de cumprir essa ordem. E quando a gente olha para aquilo que Jesus fala sobre recompensa ainda, a gente vai perceber que, além de entendermos que a recompensa não é uma bênção material, então Deus não vai nos recompensar materialmente porque a gente abençoou alguém. Eu dei uma cesta básica para alguém,
o Senhor vai mandar 3 vezes, 4 vezes mais o valor daquela cesta para mim. Deus está obrigado a me abençoar desse jeito. Nada disso. Essa não é a recompensa. Não é a recompensa que a gente vai receber em secreto, não. Não é essa. E também não é salvação, porque salvação a gente já tem. Então a gente pratica essa boa obra como reflexo da salvação. Também a gente deve entender a recompensa como uma satisfação pessoal que Deus nos dá por estarmos praticando aquilo que Ele nos mandou fazer. Então é a satisfação, a alegria no coração por praticarmos essa obra determinada pelo Senhor. E aí está uma recompensa também já, a alegria no coração da gente em cumprir essa ordem do Senhor. E a gente ainda vê que uma outra recompensa que a gente recebe é uma que aparentemente não seria visto como uma recompensa realmente. Porque quando a gente avalia a recompensa no nosso nível humano, a gente pensa que recompensa é aquilo que vem trazer para a gente mais sossego, né? Por exemplo, se você trabalhou bastante, a recompensa que você pensa que é direito seu é você ter o descanso. Se trabalhou a semana toda, tem que ter o descanso semanal remunerado, para poder dizer, não, eu estou recebendo um prêmio, eu trabalhei tantos dias, mas eu tenho um dia em que eu não trabalho, mas recebo por ele. Mas quando a gente pensa nesse terceiro conceito aqui, ou terceira forma de entender a recompensa, é a recompensa que vem na forma de mais serviço, de mais obrigações, de mais trabalho. Quando a gente olha para o contexto do Novo Testamento, a gente vai perceber que o Senhor sempre fala sobre aquele que conhece mais, aquele que sabe mais, que esse deve também ser mais usado, ele recebe mais obrigações. Quanto mais ele sabe, mais obrigações ele acaba recebendo. Então, essa dinâmica cristã sobre o conhecimento que a gente recebe e sobre a prática cristã, ela nunca vai ser equiparada àquela prática humana de que quanto mais eu trabalho, mais eu preciso de descanso. Pensando em termos de fé, quanto mais nós fazemos, mais obrigações a gente acaba recebendo. Mais trabalho nós teremos para fazer. Então, digamos que quando a gente olha aí para esse comportamento que o Senhor requer de nós, Ele determina, que é o de prestarmos a ajuda a alguém, mas de fazermos isso não com a motivação errada de chamarmos a atenção das pessoas para nós, mas de fazermos de forma bastante silenciosa, discreta, para que isso não seja motivo de chamarmos a atenção para a gente, né? Quando a gente pratica isso, com toda certeza, se Deus nos deu condição de ajudar mais, seja porque nós temos recurso financeiro, ou porque conhecemos pessoas que têm e que querem ajudar e podemos ser a ponte para isso, o Senhor vai fazer com que a gente saiba cada vez mais de situações que precisam de ajuda e nós seremos os instrumentos de Deus para fazer isso funcionar. Então, a gente não vai poder chegar e dizer, olha, Senhor, eu não quero mais ajudar não, porque já ajudei muito. Não, se Deus te deu condição para ajudar, e se você, seja porque tem recurso ou porque tem conhecimento para ajudar, vai vir mais coisas para fazer. Então, uma terceira recompensa que a gente pode pensar aqui é justamente essa, a de quanto mais nós fazemos para o Senhor, para o reino, Deus vai trazer para nós mais oportunidades para trabalharmos para Ele. É como pensar nessa recompensa é o mesmo que pensar em alguém que quer crescer na profissão. E ela começa trabalhando ali numa área da empresa ou daquele escritório, seja o que for, que não é algo muito destacado. E com o passar do tempo, em razão da sua competência, da sua desenvoltura, do seu trabalho, ela consegue ir galgando mais e mais degraus ali dentro. E na medida em que ela vai subindo de posto, ela vai recebendo também mais obrigações, e vai chegar ao ponto em que ela pode ocupar aquele lugar mais alto daquela equipe e ela vai ter muito mais obrigações. Ela vai receber as suas recompensas em forma de obrigações também, né? Então, pense nisso, porque tem muita gente que imagina que, não, eu vou fazer aqui a obra do Senhor, eu vou ajudar, eu vou cumprir essa ordem de Deus, não vou chamar atenção para mim, vou fazer de forma discreta, não vou dar publicidade a isso que eu estou fazendo, mas eu quero que Deus me abençoe multiplicando tudo que eu tenho.
me dando paz, me dando sossego, me dando dinheiro. Olha só, há muitos exemplos cristãos na história que mostram que por mais que houvesse o comportamento bastante íntegro daqueles cristãos, bastante diligente daqueles cristãos em atender às ordens do Senhor, que em resposta àquele comportamento acabaram recebendo mais problemas. Jesus mesmo disse, não é, que nós teríamos dificuldades nesse mundo, né? Ele fala, olha, no mundo tereis aflições. Mas ele também diz, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, não é, aqui o parâmetro não é o receber bênçãos, humanamente falando, que demonstrem que nós estamos conseguindo melhorar de vida, estamos conseguindo ter o reconhecimento do nosso comportamento cristão através de bênçãos materiais, não é nada disso. O texto fala sobre um comportamento que nós devemos ter na presença de Deus, de termos a motivação correta em fazer aquilo que é o que demonstra que somos salvos, não é? Se você se lembrar ontem, enquanto meditávamos no finalzinho lá do capítulo 5 de Mateus, Jesus disse que o nosso comportamento cristão tinha que ser daquela maneira para que nós demonstrássemos que somos filhos de Deus. Então, aquela demonstração de que nascemos de novo, de que somos filhos de Deus, nos comportando assim como Ele mesmo ordenou. E aqui não foge daquela regra, continuamos dentro da mesma ideia. Então, em resumo, o que a gente tem nesse texto é aquela apresentação de Jesus sobre um problema que era um problema da época, mais um dos problemas da época, que era a interpretação errada dos judeus sobre esse ponto de ajudar o próximo e de ter essa ajuda, de, enquanto prestavam ajuda, de chamarem a atenção para si, conseguindo a atenção das pessoas e imaginavam que isso era bom, né, porque eles estavam conseguindo ali já ter esse reconhecimento. Outros faziam isso para ter perdão dos pecados deles, para reunir pontos, bônus diante de Deus, e nada disso era real, porque o Senhor mesmo já tinha mostrado que isso não ia funcionar. No coração deles tinha um outro problema, que era a motivação. A motivação não era agradar a Deus. A motivação era mostrar que eles estavam fazendo algo de bom. Então, a recompensa que eles queriam era receber o reconhecimento das pessoas. E isso eles receberam. Por isso Jesus disse, olha, a recompensa de vocês receberam, porque era o que vocês queriam. Então, vocês fizeram, ajudaram, fizeram o que fizeram aí, mas queriam que as pessoas soubessem. E elas souberam. Então, já está resolvido. Vocês receberam a recompensa de vocês. Mas Deus Pai, que vê em secreto, que vê o coração, Ele vai abençoar também em secreto aqueles que agem da forma correta, que é o de prestar ajuda com a motivação de fazer isso como demonstração do cumprimento de uma ordem do Senhor. Fazer isso para demonstrar amor ao próximo, para demonstrar que realmente estão preocupados com o próximo e não para chamar atenção para si. E aí a gente ainda vê mais uma questão, que é a última, que eu quero que você pense comigo nesta noite, que é a própria repreensão de Jesus sobre a manipulação dos atos, a manipulação desse comportamento cristão. A gente pode manipular um comportamento cristão para as pessoas. A gente pode se comportar de uma maneira caricata para as pessoas. A gente pode ter um comportamento muito prudente, muito religioso, muito correto para as pessoas. Se isso não é real na nossa vida, Deus sabe. E Jesus mesmo diz, não ajam dessa forma porque vocês serão hipócritas. Vocês serão hipócritas. E a palavra que ele usa para falar sobre hipocrisia era a expressão que era usada para identificar os atores da época, que usavam máscaras para encenar. Então, a fé cristã não é encenação. Não pode ser encenação. O que Jesus está chamando aqui, a atenção nossa, daquelas pessoas da igreja durante os séculos, é justamente para perceber que o que Ele quer que nós demonstremos é aquilo que há de mais real, que está no nosso coração, que é resultado da salvação, da obra do Senhor em nós. E isso não é
resultado de uma encenação. Não pode ser. Então que você avalie o chamado de Deus para que você, como salvo no Senhor, não feche os seus olhos para a dificuldade do outro. Não feche os seus olhos para a dificuldade do próximo. Você tem como ajudar? Ajude! A gente viu ontem que o amor que Jesus fala no contexto, no finalzinho do capítulo 5, é o amor ágape, que é caracterizado pelas ações, pela demonstração prática. Não é resposta de uma boa ação que fizeram pra gente, mas ainda que fizeram mal pra gente, a gente responde de forma positiva, abençoando. Esse é o amor ágape. Então, quando a gente olha para os versículos de 1 a 4 do capítulo 6, o amor está aqui. Então, olhe para o próximo, ajude, preste essa ajuda. Mas quando fizer isso, faça com a motivação correta. E a motivação correta é ajudar pelo simples fato de ajudar porque você ama o próximo. E se você estiver motivado por aquele desejo de chamar a atenção das pessoas, você vai ter a recompensa delas, mas a de Deus não. Se você estiver motivado por aquela ideia de que você vai ter uma retribuição financeira de Deus, que Deus está obrigado a te abençoar muitas vezes mais porque você ajudou alguém, tire o seu cavalo da chuva porque não vai ser assim. Então vai continuar sendo do jeito que é e você ainda vai amargar o resultado negativo do seu ato no sentido espiritual, porque Deus não vai te abençoar por causa disso, porque você pensou errado, agiu errado. E se você está se comportando dessa maneira, como alguém que está atuando como um ator, saiba que você pode enganar a todos os seres humanos, mas não engana a Deus, porque Deus conhece o coração. E o que há de mais importante na fé cristã é a verdade do Senhor no nosso coração e o nosso comportamento real, como nós realmente somos, o que nós vivemos realmente. Então que Deus aplique essa palavra no seu coração, não perca as oportunidades de ajudar o próximo, mas faça isso da forma correta. E quando você fizer com a mão esquerda, que a mão direita não saiba do que você fez, porque você está cumprindo uma ordem do Senhor. Amém, queridos? Que Deus aplique no seu, no meu, no coração de cada um de nós essa palavra e que a gente viva para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Amém? Foi um prazer estar com vocês em mais este momento de reflexão. Esse período de reflexão da quarentena, né? A gente tem aí todas as noites um período de reflexão bíblica, justamente porque nós não podemos nos encontrar, né? Pelo menos não seguindo aquelas ordens que temos das autoridades sanitárias e políticas. A gente hoje está vivendo um momento muito diferente, histórico, né? Para a marca histórica negativa, mas historicamente estamos aí entrando para a história como pessoas que estão vivendo uma realidade muito dura. E esse desafio de termos uma reflexão bíblica todas as noites é para que a gente consiga viver um pouco melhor, termos um alento na palavra de Deus nesses dias tão difíceis. E é um prazer estar com vocês a cada noite, meditando na palavra de Deus, que é o nosso alimento diário. Então, que Deus aplique no seu coração essa palavra e nos fortaleça nesse período em que estamos nesse projeto quarentena, né, de reflexão todas as noites, reflexão bíblica todas as noites. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor neste momento. Vamos clamar ao Senhor. Nós vamos orar pela vida do pai da Maíra, né, o Roberto, a vida do Natan, a priminha da Jeane, aquela criancinha, né? E você, se você tiver algum pedido de oração, com certeza você tem, apresente a Deus agora, junto comigo aqui, enquanto eu oro, e peça a Deus para que Deus coloque as boas mãos dele sobre essa situação e que ele intervenha e transforme esse cenário, esse contexto, tá bom? Vamos orar juntos, feche os olhos e ore comigo neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo teu amor, por tua misericórdia, por tua graça. Que o Senhor nos abençoe a cada instante com mais entendimento bíblico
e um entendimento que nos faça praticar a Tua palavra. Hoje a gente pensou um pouco mais sobre esse assunto de praticarmos as boas obras, e nesse caso específico a ajuda ao próximo, a entrega do bem mais necessário a ele naquele momento, fosse ali, seja o material, ou então até uma palavra amiga, uma conversa, uma oração, mas que a gente estivesse ali ajudando, e a gente percebeu aqui que não é algo para ser feito para chamar atenção para nós, mas é para cumprir a Tua palavra e fazer isso sem publicidade, sem dar publicidade. Que o Senhor faça assim com a gente, porque a recompensa que a gente vai receber do Senhor também vai ser em secreto. Pai, abençoe cada um que participou desta transmissão, desta live, e que em nome de Jesus, cada casa seja abençoada pelo Senhor com paz, com alegria, com satisfação. E que durante esses momentos tão difíceis que são esses de quarentena, em alguns lugares do Brasil, uma quarentena mais dura, em outros lugares um pouco mais flexível, mas todos estão sofrendo da mesma maneira com esse problema de saúde pública. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, nos faça ter paz no coração e alegria, tudo isso dado pelo Senhor. E que o Senhor visite o coração, Deus, dos governantes do nosso país e também os governantes dos outros países que compõem esse nosso mundo, e que em nome de Jesus as decisões deles sejam para abençoar a vida do povo. Abençoe também os profissionais de saúde que estão atuando, que o Senhor os livre de todo mal, abençoe a mente deles, o emocional deles, para que eles consigam lidar bem com toda essa situação, porque é muito difícil. Que o Senhor restaure a força deles, as forças deles. Abençoe também, o Deus, as famílias, os familiares deles. E que o Senhor abençoe aqueles que também estão doentes com essa doença ou com outras. Que o Senhor recupere a saúde de todos, ó Deus, em nome de Jesus. E abençoe também aqueles que se recuperaram e que estão hoje já reintegrados à família, para que eles continuem firmes, e que aqueles que não conhecem o Senhor ainda, que tenham parado para perceber que a nossa vida é muito frágil e que a única certeza que temos é que uma hora nós vamos morrer e que nos encontraremos com o Senhor, seja para receber o abraço feliz para viver na eternidade com o Senhor, ou aquela dura palavra para viver a eternidade longe do Senhor. Pai, abençoe a cada um de nós, nos encha com Teu Espírito Santo. Obrigado pela vida da nossa irmã Séfora e dos demais que foram recuperados, que estão em casa. Que o Senhor visite a vida do Natan, que ainda está no hospital, recupere a saúde dele, abençoe os médicos, continue abençoando, restaure a saúde dele. Abençoe também a vida da prima da Jeane, Deus, que em nome de Jesus ela tenha a saúde completamente recuperada. O Roberto, pai da Maíra, que o Senhor visite também, abençoe, recupere a saúde dele, em nome de Jesus. Obrigado pela recuperação na vida da Maria, em Diara hoje compartilhou no grupo essa resposta de oração, louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos dê um resto de noite protegidos e guardados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Foi muito bom estar com vocês em mais este encontro. Que Deus abençoe o coração de vocês, livre vocês todos dos males dessa doença e de qualquer outra. E amanhã, se assim Deus permitir, nós estaremos juntos, mais uma vez, para meditarmos às 8 da noite, 20 horas, em mais um trecho da Palavra de Deus. Se você hoje assiste essa transmissão, essa live, mas ainda não se inscreveu no canal da igreja, se inscreva no perfil da igreja no Instagram, tem o link e também tem o QR Code que você pode escanear e ser remetido diretamente ao canal. E assistindo aos vídeos, curta, divulgue, porque é a palavra de Deus sendo divulgada, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amanhã, com a graça do bom Deus, estaremos juntos novamente. Até amanhã, tenham uma ótima noite. Eu vi aqui que entrou uma prima minha, Clara, Deus te abençoe. Foi um prazer ter você com a gente também aqui, visitando a gente nessa transmissão. Que Deus te abençoe, abençoe sua família em nome de Jesus. Queridos, que Deus os abençoe. Até amanhã. Tenham uma boa noite.